Bom dia, amigos motociclistas e triciclistas. Estou divulgando mais um vídeo do canal do Quintela. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho. Assim você ajuda a fortalecer o canal e com isso posso fazer novos vídeos. No vídeo de hoje vamos falar sobre perigo, ventos e deslocamento de ar. Uma pesquisa realizada por Carlos Amaral e adaptação para o canal do Quintela. Alguns motociclistas perguntam como deve evitar um acidente causado por ventos e deslocamento de ar enquanto transita com sua moto em estradas e rodovias. Em primeiro lugar, vamos entender o que são ventos e o que são deslocamento de ar. Parecem a mesma coisa, mas não são. Por isso, os cuidados na pilotagem devem ser bem explicados conforme nossas atitudes diante dessas condições e assim podemos colocar em prática as técnicas de pilotagem segura. Vento. Vento é um fenômeno natural causado pela diferença de temperatura na atmosfera, movimentação de rotação e translação da Terra. Existem dois tipos de vento que podem causar perigos ao motociclista. São os ventos laterais e os ventos frontais. Os ventos laterais são os mais perigosos para a condução, pois eles vêm repentinamente empurrando o motociclista e a sua moto para as laterais da pista. Os cuidados que se deve ter nesse momento é baixar o corpo, deixando o vento passar por cima do piloto, evitando atingi-lo de lado e diminuir a velocidade. Assim você poderá sair da situação de risco, evitando ser empurrado para fora da estrada. Existem regiões onde os ventos laterais aparecem em forma de rajadas. Nesse tipo de fenômeno natural, é quase impossível evitar um acidente. Porém, pilotando preventivamente, observando-se no local se há sinalização indicando este fenômeno, ou mesmo observando os sinais como árvores derrubadas ou deslocadas lateralmente, caminhões tombados sem uma aparente causa, placas de sinalização e de publicidades caídas na beira da estrada, não pense duas vezes em reduzir a velocidade e pilotar com muita calma. Rodovias ou estradas muito abertas em suas laterais são muito propícias a isso. Para rajadas de vento laterais repentinas, não há técnica defensiva e sim preventiva. Os ventos frontais de que falamos são os causados naturalmente e não pela velocidade da moto. Percebe-se mais facilmente em modelos de motos com suspensão mais altas, como as trail. Ou seja, não é a moto que corta o vento, mas sim o vento que vai ao encontro da moto. Neste momento, o piloto sente à frente da motocicleta mais leve, sem estabilidade. Neste caso, o conselho defensivo é diminuir a velocidade e deixar o corpo mais à frente, concentrando o peso na roda frontal e diminuindo assim a leveza causada pelo vento frontal. O conselho preventivo é ajustar a suspensão traseira da moto para uma pré-carga mais dura. Dessa forma, o pneu dianteiro ficará mais colado ao chão, deixando a moto mais estável. Deslocamento de ar. Diferente dos ventos, o deslocamento de ar é causado por outros veículos maiores, como caminhões, ônibus, e não pela natureza. São 4 tipos de deslocamento: o deslocamento de ar positivo, o deslocamento de ar negativo, a turbulência e o vácuo. Deslocamento de ar positivo. É muito comum isso acontecer ao ultrapassar caminhões e ônibus.
Tais veículos empurram o ar ao se movimentarem em velocidades. Assim, esse ar deslocado é retirado da frente desses grandes veículos e jogado para o lado, isto é, ao lado da sua ultrapassagem. Desta forma, o motociclista e sua moto são jogados positivamente para fora da via. O conselho defensivo é ultrapassar rapidamente e longe de caminhões e ônibus. E o conselho preventivo é ter muita paciência e esperar o momento certo para ultrapassá-los. Esse efeito de deslocamento acontece também quando veículos passam em grande velocidade ao contrário de sua via. Dessa forma, ao vê-los chegando, desloque-se ao lado direito da via o mais longe possível deles. Deslocamento de ar negativo. Este tipo de condição adversa é o mais grave, pois na mesma explicação dos efeitos do deslocamento de ar positivo, o ar deslocado para as laterais de grandes veículos abraça o motociclista que está ultrapassando, o qual é sugado para debaixo desses pesados caminhões ou ônibus. Portanto, aproveite a vantagem da moto e ultrapasse rápido e fique longe desse espaço. Turbulência e vácuo. Sabe aquela frase escrita na traseira de caminhões e ônibus, mantenha distância? É bom você saber que ela está ali por uma razão muito importante. Primeiro, porque o ensinamento defensivo explica que se deve manter uma distância de segmento entre 2 e 3 segundos atrás de qualquer veículo, independente da velocidade do mesmo. Se o veículo manter distância por um carro mais pesado, ou se a via estiver molhada, essa distância deve ser dobrada ou triplicada. Isto vale também para as motos. É muito comum encontrar motociclistas trafegando, grudados atrás de ônibus, com o objetivo ilusório de se protegerem da chuva ou de ventos frontais. Dependendo da velocidade e da curta distância de segmento do veículo da frente, acontece muita turbulência e, ao se aproximarem demais, o motociclista pode entrar no vácuo, ausência de ar, e evita atrito atmosférico e aumenta a velocidade da moto. Muitos acidentes frontais são causados por esta falta de atrito de ar. Não precisa o veículo da frente frear forte para que o motociclista estampe na traseira do ônibus ou do outro veículo, pois o vácuo ajuda a empurrar a moto, causando este tipo de acidente. Assim sendo, mantenha a distância. Vento lateral. Cuidado com as rajadas de vento durante passeios e viagens de moto. Se há um momento que me dá muito medo é quando uma rajada de vento atinge a moto lateralmente, empurrando-a para o lado. Aconteceu comigo, eu estava em Alagoas, ultrapassando um minião, e eu fiquei muito preocupado. O vento lateral é percebido com mais frequência em pontes, principalmente nas extensas e altas, e em pontos de entrada entre vales. É preciso ficar atento nos trechos com essas características. Quanto menor e mais leve a moto, pior a sensação. Com garupa e bagagem, melhora um pouco, porém precisa ter atenção porque muda o centro de gravidade da motocicleta. Como reagir ao vento lateral? Primeiro, deve-se reduzir a velocidade para um ponto que sinta seguro. Quanto maior a velocidade, menor o peso da motocicleta. Manter uma marcha com a qual o giro fique acima de 50%, que permite uma resposta mais rápida. No caso de ter que reduzir a velocidade, apenas desacelerando. Utilizar a técnica de contraesterço para manter o curso. A técnica consiste em forçar o guidão
ligeiramente e rapidamente para o lado contrário ou da incidência do vento. Ligeiramente porque é somente um pouquinho e rapidamente porque você deverá voltar o guidão à sua posição assim que conseguir inclinar e estabilizar a moto. Isto fará com que a moto tenda a inclinar contra o vento. Você precisará sentir o ponto em que consegue manter a moto em seu curso normal. Caso esteja chovendo, o cuidado deve ser muito maior, porque a pista está escorregadia e como a área de contato do pneu da moto com o solo é pequena, a moto pode deslizar mais facilmente. E no caso de sentir inseguro, procure um local para parar e espere um momento melhor para prosseguir. Geralmente isso não é possível, né? Então a gente deve tomar sempre cuidado com essas viagens, sempre observar as sinalizações e viajar tranquilo. Muito obrigado por vocês estarem até agora escutando este vídeo e gostaria de dizer a vocês muito obrigado.